É verdade que o Palmeiras vai ganhar mais da Puma do que o Flamengo com a Adidas? Falo também sobre o Flamengo, que exigiu uma compensação do seu patrocínio master e passa a ter os mesmos valores do rival Corinthians. Vou trazer bastidores importantes desse tema. Falo também sobre a estreia dos times em Libertadores e Sul-Americana e os brasileiros não deixaram uma boa impressão, com destaque negativo para o Corinthians. Te atualizo sobre as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só queria me apresentar, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Deixa like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações, combinado? Bora falar agora sobre o desempenho dos brasileiros. No início da fase de grupos de Libertadores e Sul-Americana, 4 times entraram em campo nessa terça-feira e só um venceu. O Atlético Paranaense fez 4-1 num Ameliano, time paraguaio de pouquíssima tradição, um passeio do Furacão, enorme facilidade para vencer, mesmo atuando com 3 zagueiros, opção do Cuca de última hora. O Atlético Paranaense estreou com o pé direito. Já o Flamengo na Libertadores da América empatou em 1-1 com o Milionários. Ele até saiu na frente com o gol do Pedro no início do segundo tempo, lance que resultou na expulsão de um jogador do Milionários. Mesmo com 1 a menos, o time colombiano conseguiu o gol do empate, faltando 10 minutos para acabar o jogo. O Daniel Ruiz empatou após cruzamento da direita. O Pulgar tomou um drible desconcertante nesse lance. Primeiro gol sofrido pelo time principal do Flamengo na temporada. Já o Grêmio tomou 2-0 do Strongest na altitude. Daqui a pouco eu falo mais sobre o Strongest. Quero contar ainda que na Sul-Americana o Internacional ficou no 0-0 com o Belgrano na Argentina. Confesso que me decepcionei com o Internacional. Achei que o Inter passaria o carro em relação ao adversário. O Corinthians ficou no 1-1 contra o Racing do Uruguai. Yuri Alberto abriu o placar. O time uruguaio chegou a empatar em 1-1. O gol foi anulado. Pouco tempo depois saiu o gol, aí sim, do 1-1, marcado pelo Alanis. Atuação muito fraca do Corinthians, que teve um baita tempo para se preparar, para se recuperar, especialmente depois da eliminação precoce no Campeonato Paulista. E o que o Corinthians mostrou ontem, sob o comando de Antônio Oliveira, não muda nada em relação ao que era praticado pelo Mano Menezes. O torcedor está revoltado com o desempenho do Corinthians, grupo que tem o Argentino Júnior como grande candidato e adversário do Corinthians. Seria importante fazer os 3 pontos fora de casa, algo que o Timão não conseguia. Bora te atualizar agora sobre uma curiosidade envolvendo o Strongest, time boliviano que costuma ser traiçoeiro aos brasileiros. Nessa terça-feira, depois da vitória por 2-0 contra o Grêmio, o Strongest completou 11 anos sem perder dentro de casa contra times brasileiros. Nesse período foram 7 vitórias e 2 empates, 9 jogos de invencibilidade. E os derrotados os mais variados. O Strongest ganhou do São Paulo, do Atlético Paranaense, do Internacional, do Santos, do Fluminense e do Grêmio, com um detalhe importante: vitória contra o Fluminense na temporada passada, na Libertadores, torneio que terminou com o Flu campeão. Só para arrematar, a derrota, a vitória mais acachapante do Strongest nesses confrontos com brasileiros durante 11 anos de invencibilidade se deu no ano de 2022, quando o Strongest fez 5-0 no Atlético Paranaense. Quero falar agora sobre detalhes do acordo do Flamengo com a Adidas. Não há um acordo assinado, mas está tudo muito bem encaminhado para que a Adidas tenha um contrato renovado em relação ao fornecimento de material esportivo do rubro-negro. O contrato atual se encerra em dezembro de 25, mas ele deve ser estendido no mínimo até dezembro de 28, com a possibilidade de conclusão em dezembro de 29. A grande mudança nesse contrato diz respeito ao valor fixo garantido. As receitas do Flamengo com a Adidas, elas são todas em cima do número de camisas vendidas, royalties de 35%, ou seja, cada camisa que você compra do Flamengo, 35% do valor vai para o Flamengo. O rubro-negro tem estimado uma receita anual de 69 milhões de reais. De qualquer forma, tinha um valor fixo garantido de 25 milhões de reais. Com o novo contrato, esse valor fixo passa para 44 milhões. Então, se acontecer de poucas camisas serem vendidas, o Flamengo terá no mínimo garantidos 44 milhões de reais. Vi bastante gente dizendo: poxa, então quer dizer que o Flamengo vai receber menos do que o Palmeiras? O Palmeiras fechou a renovação do contrato com a Adidas, com a Puma, perdão, para ganhar algo na casa dos 50 milhões de reais. Só algumas observações. Os 50 milhões que o Palmeiras divulga incluem também todas as peças, algumas centenas de peças que são enviadas para o clube
para treinos e jogos dos times profissionais, da base, do masculino e do feminino. O Flamengo não contabiliza essas peças, até porque elas não se transformam em dinheiro quando o Flamengo divulga que estima faturar 69 milhões de reais por ano. Ou seja, o Fla seguirá ganhando mais do que o Palmeiras, embora dê para imaginar que a distância possa diminuir a partir do momento em que a Puma reajusta seus pagamentos em 20%. O Flamengo segue sendo aquele com maior faturamento com o fornecedor de material esportivo. Além desse valor fixo garantido ter aumentado, o Flamengo também conseguiu um percentual maior de royalties em camisas e outros produtos que não são da linha de futebol especificamente. Só para arrematar, depois do empate 1 com o Milionários, Marcos Braz foi perguntado sobre a possibilidade de contratação de um lateral esquerdo e a resposta dele foi, abre aspas, o Flamengo sempre monitora alguns jogadores, não necessariamente nessa posição, mas em todas as posições, fecha aspas. Bora de informação exclusiva, quero contar para vocês quantos clubes pequenos e médios do futebol brasileiro na primeira divisão receberam de proposta da Brax, agência de marketing do Rio de Janeiro, que tem pagado muito dinheiro aos principais clubes do país. Só para lembrar, o Flamengo fechou um acordo com a Brax de 66 milhões de reais por ano para a exploração das placas de publicidade nos seus jogos como mandante do Brasileiro. O Palmeiras fechou com uma outra empresa por 63 milhões, o Corinthians com a Brax por 48 milhões, o São Paulo vai embolsar 38 milhões, valores por ano, tá? Atlético Mineiro 20 milhões e 600 mil, Santos 19 milhões e 600 mil. Pois bem, diante dessas cifras astronômicas pagas para alguns clubes, a realidade para outros é bem diferente. O que eu consegui apurar é que Criciúma, Juventude, Cuiabá, Atlético Goianiense, entre outros, receberam propostas da Brax de 6 milhões de reais. Era pegar ou largar. O Vitória se rebelou, disse que não acertaria por 6 milhões e estabeleceu um acordo com uma outra empresa chamada Sherpa por 10 milhões de reais. Os outros times estão se juntando na tentativa de cobrar um valor um pouco maior da Brax. Qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Quero falar agora sobre o Flamengo, que batalhou e nos bastidores conseguiu aumentar o valor do seu patrocínio master, pelo menos é o que garante o pessoal do Mundo Rubro-Negro, o site que cobre o dia a dia do Flamengo. Só para lembrar, o Corinthians havia anunciado no início desse ano um acordo com a VaideBet para o patrocínio master de 120 milhões de reais por temporada, deixando o patrocínio master do Flamengo bastante abaixo. O Flamengo havia fechado no finalzinho do ano passado com a PixBet um valor de 85 milhões de reais, e estamos falando de uma diferença de 35 milhões de reais a favor do Corinthians. Nos bastidores, desde então, o Flamengo vinha trabalhando para igualar os 120 milhões de reais e o pessoal do Mundo Rubro-Negro assegura que esse acordo foi firmado. Mandei mensagem para o Gustavo Oliveira, que é o vice-presidente de marketing do Flamengo, estou aguardando a confirmação. Se isso for confirmado, o Flamengo supera uma camisa de 275 milhões de reais por ano, na soma de todas as propriedades, além da Adidas, fornecedora de material esportivo. E aí o acréscimo no contrato da PixBet é excelente, ele salta de 170 milhões de reais em 2 anos para 240 milhões de reais no mesmo período. Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo. Os bastidores do Flamengo estão cada vez mais quentes, envolvendo Gabigol, Rodolfo Landim e o departamento de futebol. Tem informação aí dando conta que parece que as declarações do Rodolfo Landim não caíram nada bem no departamento de futebol. Que declarações foram essas? Envolvendo o atacante. Também vamos atualizar a situação jurídica do atleta, como está a situação, se já teve efeito suspensivo, quando deve sair, quando ele pode voltar. Tem essas informações aqui no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo, ativarem a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, mas conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos falar agora, para mim, a notícia principal do vídeo. Por quê? Hoje lá no Seleção Esporte TV, o jornalista Eric Faria informou que as últimas declarações do presidente Rodolfo Landim sobre a renovação de Gabigol caiu como uma bomba no departamento de futebol. Vene, que declarações foram essas? Em recente entrevista à Rádio CBN, e também em grupos de WhatsApp com base aliada, com grupos políticos que apoiam o Rodolfo Landim, e essas conversas foram vazadas, a gente falou sobre isso aqui. Landim disse que vai esperar até o fim do ano para discutir a renovação de contrato do Gabigol, mesmo que tenha o risco de perdê-lo por pré-contrato. Além disso, o presidente afirmou que a perda será maior para o atacante em caso de saída do clube. Aí o que o Eric Faria disse lá no Seleção Esporte TV?
As declarações de Rodolfo Landim sobre a renovação de Gabigol caíram como uma bomba no departamento de futebol do Flamengo. Para o departamento de futebol, era uma questão que estava resolvida. O contrato do Gabriel tinha sido renovado, só faltava a assinatura do Landim. E eu apurei que essa renovação só chegou naquele limite porque o Landim deu autorização e depois voltou atrás. Teve até brinde para comemorar a renovação de contrato. Brinde! E agora vai ser preciso uma outra negociação para administrar tudo isso. Fecha aspas. O brinde que ele quis dizer aí, pelo que eu entendi, foi tchim-tchim, sabe? Ah, jantar, comemoração. E de fato teve ligação para os pais do Gabigol, parabenizando. A questão é, galera, vamos lá. Antes de mais nada, o que aconteceu no ano passado, esquece. O Rodolfo Landim, ele pode até ter autorizado o departamento de futebol a negociar a renovação do Gabigol por aqueles moldes, por aqueles valores que eram absurdos e pelo tempo de contrato, 5 anos de contrato a mais. Estávamos falando de um Gabigol em péssima fase com a camisa do Flamengo. Se ele autorizou ou não o departamento de futebol, isso não vem ao caso. Fato é que ele recuou. Ele é o presidente, é ele que manda. E ele percebeu que não era o momento para renovar. Isso não é informação, é analisando o contexto de toda a história. Eu acho que o Rodolfo Landim recebeu alguma orientação do departamento jurídico quando surgiu essa situação envolvendo o Gabigol, que ele foi denunciado por tentativa de fraude no exame antidoping. O departamento jurídico deve ter falado com o Landim. Landim não assina, porque ele tem o risco de ser punido. Ah, é baixo? É, mas ele pode ser punido. Tanto é que foi punido. Então, assim, galera, com todo respeito, por que o departamento de futebol iria não gostar? Eu não estou aqui, gente, pelo amor de Deus, o Eric Faria é um baita jornalista, tá? E eu acredito na informação dele. A bola que eu estou tentando levantar é o seguinte: por que o departamento de futebol vai ficar chateado ou vai receber as declarações do Landim como uma bomba, como uma crise? O departamento de futebol não pode falar nada. Inclusive, o departamento de futebol deveria agradecer ao Rodolfo Landim e falar assim: pô, Landim, obrigado por não ter assinado. O tempo passou e a gente percebeu que seria um erro. Porque se a gente tivesse renovado, e não porque está acontecendo agora essa situação jurídica do Gabigol, também, obviamente. Mas é porque o Gabigol, ele não jogava bola, ele não rendia dentro de campo, e mesmo no começo dessa temporada, mesmo antes de ser punido, ele não estava rendendo. Então o departamento de futebol deveria agradecer Rodolfo Landim por não ter assinado. Ah, mas o Landim disse que vai esperar até o fim do ano. Tá certo ele. Vai renovar agora porque o jogador está punido, gente. O jogador está suspenso. O jogador nem sequer pode pisar no ninho do urubu. Então, como que você vai renovar o contrato desse atleta? Está certo. E não tem prazo para resolver. Não tem prazo. Vocês querem um exemplo? Os advogados do Gabigol, que estão defendendo o Gabigol, deram entrada no efeito suspensivo. A resposta do efeito suspensivo não sai em pelo menos 21 dias. Eles acreditam que a resposta sairá entre 3 e 4 semanas. Estamos no começo de abril. Ele só pode, se ele conseguir esse efeito suspensivo, ele só pode voltar a jogar durante o efeito suspensivo em maio. Paralelamente a isso, galera, os advogados trabalham no recurso no CAS para tentar uma absolvição do atleta da punição de 2 anos por tentativa de fraude em exame antidoping. Ou seja, qualquer coisa que se falar agora é discutir o sexo dos anjos. Ah, mas um clube pode assinar pré-contrato. Gente, vocês acham que algum clube no mundo vai querer assinar um pré-contrato com o Gabigol? Ele suspenso? Beleza, pode até querer e pode, juridicamente falando, pode assinar um pré-contrato, beleza, e ele volta a jogar quando a punição dele acabar. Só que o clube que fizer isso vai querer pagar muito pouco para ele. E ele vai aceitar? Fato é o seguinte, gente, o Gabigol precisa entender que hoje ele precisa mais do Flamengo do que o Flamengo precisa dele. Eu acho que o Flamengo tem que renovar e tem que fazer todos os esforços possíveis para renovar com o Gabigol. Estamos falando de um ídolo. Mas quando eu digo fazer todos os esforços possíveis, repare na palavra possível.
é dentro do limite financeiro. Não é porque é ídolo que tem que extrapolar o limite financeiro. Não! Nem com o Zico foi assim, por que será com o Gabigol? Eu sou a favor da permanência do Gabigol, desde que ele entenda que hoje ele está extremamente em baixa. Ah, mas o Corinthians pode pagar. Ah, mas sério? Se isso acontecer, beleza. E aí eu concordo com o Landim. Ele vai perder muito mais que o Flamengo. Porque se ele faz isso, de ir para um Corinthians, de ir para um Palmeiras, a idolatria dele com a torcida do Flamengo diminui de maneira drástica. E já diminuiu. Confesso que me chama muita atenção a repercussão nas redes sociais. É muita gente contra o Gabigol, é muita gente pedindo a saída do Gabigol. Não vou entrar num debate se é certo ou errado pedir a saída dele. O fato é que ele precisa entender que hoje ele está em baixa. E ele em baixa, ou ele aceita a proposta que o Flamengo fará, ou, amigo, seja feliz em outro clube se ele achar prudente. Olá, torcedores apaixonados pelo Flamengo e pelo futebol brasileiro. Hoje, trazemos as últimas novidades sobre o planejamento do Mengão para a temporada de 2024. Com a perspectiva de participar de 4 torneios e enfrentar desafios importantes, o Flamengo está se movimentando no mercado de transferências, visando reforçar seu elenco. Neste vídeo, vamos explorar as estratégias e as possíveis contratações que o clube carioca está considerando para alcançar seus objetivos neste ano. O Flamengo está concentrado na construção de um elenco forte e competitivo para enfrentar os desafios da temporada de 2024, que inclui a participação em 4 torneios e a Copa América em junho. Com isso em mente, o clube rubro-negro planeja investir na contratação de um lateral esquerdo e um meia durante a janela de transferências de abril. A diretoria do Flamengo está ciente da importância de fortalecer o elenco, especialmente diante das possíveis convocações de jogadores importantes para a Copa América. Com Matias Vina e Ayrton Lucas em risco de serem convocados para suas seleções nacionais, o Flamengo está buscando reforçar a lateral esquerda. Além disso, com Arrascaeta, Nicolás de la Cruz e possivelmente Gerson também podendo ser convocados, a equipe carioca visa contratar um novo meia para suprir as possíveis ausências durante a pausa do campeonato. O Flamengo já deu o primeiro passo nessa direção, anunciando a contratação do atacante Carlinhos, destaque do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca de 2024. Essa movimentação reforça o compromisso do clube em fortalecer seu elenco para os desafios que estão por vir. Com a temporada em pleno andamento e a Copa América se aproximando, o Flamengo está se preparando para enfrentar os desafios que virão pela frente. As contratações planejadas durante a janela de abril refletem o compromisso do clube em construir um elenco competitivo e capaz de superar qualquer adversidade. Enquanto aguardamos ansiosamente para ver como essas mudanças se refletirão em campo, continuaremos apoiando nosso Mengão em cada jogo e torcendo pelo sucesso do time carioca. E não se esqueça de acompanhar o próximo confronto do Flamengo neste domingo contra o Nova Iguaçu, na segunda partida da final do Campeonato Carioca.